certeza que já repararam que há muitos pincéis, em todo lado muitos pincéis, e muitas vezes não sabemos para que é que eles servem, eles são tantos, não é? Então, ela aplicou a base com este pincelinho assim, é o pincel da base. Foi com este que ela o aplicou, porque com o pincel evitamos de sujar as mãos e poupamos muito produto. Podemos até aplicar a base diretamente do pincel e depois é só pintar a nossa tela. Assim poupamos produto. Então agora vou utilizar este para as sombras, que é um assim mais achatado, sim. E este é o pincel de sombras normal. Então nós temos aqui 4 sombras. Nós podemos fazer vários looks com estas 4 sombras. Eu vou começar com uma. Porque se nós quisermos fazer um look mais para trabalhar, que só queiramos usar uma sombra, podemos usar qualquer uma. Mas eu como vou passo a passo, dizendo como é que podemos combiná-las. Então vou usar esta aqui do meio. A rosa assim? Sim, esta rosinha. E vou aplicar na pálpebra do olho, em toda a pálpebra. Que é isto que nós podemos fazer se só usarmos uma sombra. E porquê dar esses toquezinhos? Porque as nossas sombras são minerais, ou seja, elas, o pigmento delas e mesmo o pó em si é muito esvoaçante. E se nós fizermos movimentos de vai e vem, vamos varrer, entre aspas, a sombra toda e ela não vai ficar na pálpebra. Daí os toquezinhos. E mesmo com uma sombra só, já ficamos com um look, depois é só colocar um rímel e já podemos ir trabalhar. Isto para quem quer um visual mais casual. De seguida, então ela assim poria só um rímel, já estava pronta para ir trabalhar. Se nós queremos dar um bocadinho mais de sofisticação no look, vou usar agora este pincel, que é assim mais bicudinho, que é para fazermos os esfumados. E então eu vou-lhe só acrescentar a sombra mais escura, que é esta aqui, a Bordeaux, no cantinho externo do olho. E aqui o que é que vamos fazer? Vamos fazer um V. Vamos desenhar um V aqui no cantinho do olho e depois é só esbater este V. Para que fique mesmo ali só no cantinho. Isto pode até parecer difícil quem não costuma fazer, mas é uma questão de experimentarem e porem em prática, que depois acaba por ser muito fácil. Então aqui neste caso, lá está, a mesma coisa, basta colocar um rímel e se ela quiser ir para uma festa ou mesmo que ela até trabalhe num sítio em que possa abusar um bocadinho mais das cores, já pode ir assim também. Lembrem-se sempre que devemos, sempre que colocamos sombras, o toque final é sempre a máscara de pestanas. Que muito facilmente nós chamamos o rímel, que é o que vai dar mesmo a diferença. Agora, vamos imaginar que ela vai a uma festa assim mais sofisticada, que queremos assim um look mais atrativo, que ela dê mais nas vistas. Vou voltar outra vez ao pincel inicial e vou usar este cinza e vou aplicá-lo no meio da pálpebra, entre o Bordeaux mais escuro e o cor-de-rosa que já lá está, porque o cor-de-rosa vai ficar ali no cantinho a dar luminosidade. Então este cinza, vamos colocá-lo aqui no meio. E depois vamos na mesma, com o outro pincel, vamos esbater, que é para que não fiquem muitas linhas, para que consigamos as cores todas misturadas, para que não fiquem com aquela sensação de que elas estão todas sobrepostas.
Então agora vou pegar outra vez neste, no bicudinho, desbater. Vou pegar um bocadinho no cor-de-rosa inicial e vou pôr mais um bocadinho aqui no cantinho para fundir com este cinza. Qual é o objetivo de pegarmos sempre as sombras mais claras no canto interno do olho? É para iluminar. O canto interno devemos sempre iluminar, para dar a ideia que temos um olho aberto. Quanto mais escuros nós pusermos, mais vamos fechar o olhar. Então por isso é que devemos sempre colocar as cores clarinhas no canto interno e as cores mais escuras sempre no canto externo. Flor, essa maquilhagem que estás a aplicar na vela, eu estou a fazer as perguntas que se calhar todas gostariam de ver respondidas. É uma maquilhagem que podes aplicar em qualquer tipo de olho? Sim, podemos. Depois, lá está, depende um bocadinho do gosto pessoal de cada um. Mas, basicamente, isto pode ser feito em todos os olhos, em qualquer tipo de olho. Seja um olho mais amendoado, seja um olho mais pequeno, ou seja um olho grande. Isto é a maquilhagem que dá para fazer em qualquer tipo de olho. Depois, claro, se forem os olhos mais pequeninos, há uns outros cuidados a ter. Se forem os olhos maiores, podemos fazer de forma diferente. Quando são olhos muito juntinhos, também podemos fazer de forma diferente, ou quando são olhos muito afastados. Depois vamos brincando com isso. Já agora a dica, quando os olhos são muito juntinhos, nós vamos fazer mais claro nos cantinhos, que é para dar a ideia que eles estão maiores, mais afastados. Quando eles são muito afastados, podemos na mesma pôr claro, mas depois vamos com um toquezinho de uma cor mais escura, que é para eles parecerem mais juntinhos. E esses conselhos todos podem ser dados numa aula de automaquilhagem por uma consultora de beleza? Exatamente. Porque a consultora de beleza tem todas as dicas para... Isto é no geral. Depois, em particular, cada olho pode ser maquilhado. E essas dicas são sempre dadas numa aula de automaquilhagem. Agora, vocês devem estar a reparar que caíram muitos pozinhos para debaixo do olho. Então temos estes pincelinhos, nossos pincéis de pó. Antes de ir lá com outra coisa qualquer, vamos primeiro sacudir. Então, vamos com o pincel de pó e sacudimos os pozinhos todos que estão aqui por baixo. E depois de sacudir estes pozinhos todos, o pincel da base também pode servir de borracha. Então, nós vamos lá e vamos passar com o pincel da base, que vai retirar, que ele por norma já terá um bocadinho da nossa base, não é? E vai apagar. Neste caso não é preciso, que ele não fica muito fixo. Se mesmo assim vocês virem que fica um bocadinho dali de cor ou que querem esbater, temos as nossas canetas eliminadoras ou mesmo os corretores, que podemos passar, no caso dela saiu tudo, não precisamos de pôr. Mas se vocês virem que fica um bocadinho de cor ou assim, podemos utilizar as canetas iluminadoras ou mesmo os corretores, que vão, além de lhe ajudar a disfarçar as olheiras, se ela tiver, ela não tem, ela é perfeita, está perfeita, mas além de disfarçar as olheiras, vão corrigir, também podem ser usados para corrigir algumas imperfeições, algumas borbulhinhas, ou mesmo uma cicatriz, que nós tenhamos uma cicatriz. Já agora passo a informação para como vocês devem disfarçar uma cicatriz. Pomos um bocadinho de corretor e depois pomos em cima um bocadinho de pó. E depois voltamos a pôr, sim, um pozinho solto. Pode ser, vocês veem estes pozinhos assim, no caso deste, no caso deste, este é um pó bronzeador comprido, mas também podem utilizar, podem ir com um bocadinho do pincel no bronzeador não, os pós compactos normais. Podem ir com um bocadinho do pincel e fazer assim um bocadinho de pozinho e pôr por cima. Se não, o mais prático é mesmo o pó solto, que são estes pozinhos assim, que vêm assim numas caixinhas, parece que têm ali uma rede. Então é pôr um bocadinho de corretor, um bocadinho de pó, e depois outra vez corretor e outra vez pó. E a base por cima. Exatamente. É assim que se disfarçam as cicatrizes. Então agora, para finalizar aqui a maquilhagem da Anabela, vou pôr um bocadinho de lápis na linha das pestanas
para lhe dar um bocadinho de intensidade. Em casa, como é que quem não tem, diz que não tem jeito, que não tem traço, não faz um traço direitinho? Podem fazer pintinhas. Pegam no lápis, vão assim ao olho e fazem assim umas pintinhas juntinho das pestanas. E depois é só unir as pintinhas todas. Já não há forma de enganar, não é? Sim, mas nem toda a gente gosta de gel sim. Porque o pincel é muito fácil, quando é com gel é muito fácil com o pincel. Mas para quem não está habituado a fazer no dia a dia, que quer começar a utilizar, tem que começar pelo lápis, que é o mais simples. Para ganhar a mão, depois. Exatamente. Depois podes falar um bocadinho dos nossos lápis que foram melhorados. Sim, os nossos lápis de olhos agora foram melhorados. Têm uma nova fórmula que duram durante muito mais tempo. Eles agora são a mais resistentes à água. Por isso eles são mesmo como se fosse à prova d'água. Aqui a Anabela, como tem uns olhinhos que são... a pálpebra dela não vinca com facilidade para cima do olho, ela pode usar eyeliner muito facilmente. Então aquilo que eu vou fazer é puxar só um bocadinho para fora o lápis, para que ela tenha um olhar mais rasgado. Sempre que fazemos isso é fazer sempre para cima, nunca para o lado. É sempre em direção à ponta da sobrancelha. Agora olha para cima. Vou só unir um bocadinho aqui na parte de baixo. Eu pessoalmente não sou muito adepta de colocar lápis ou eyeliners na linha d'água, mas quem gosta pode fazê-lo. Eu pessoalmente prefiro colocar na linha das pestanas para que o olho pareça maior. Mas quem tem olhos grandes, que é o caso da Anabela, ela pode perfeitamente colocar lápis na linha d'água se ela assim o entender. Agora vou-vos mostrar outro pincel, que é este aqui, mais achatadinho e mais pequenino, que este aqui já não dá muito bem. Ele é assim meio enviosado e eles fazem o mesmo... Dão para fazer a mesma coisa aos dois, que é para esbater ou para usar em sítios mais específicos. No caso dela, eu agora vou utilizar este para esbater o lápis, que eu não quero uma linha tão direita, quero mais esfumaçado, quero como se fosse uma nuvenzinha. Então eu vou pegar neste pincel e vou esbater esta linha toda. Mesmo que vocês queiram fazer um visual diferente todos os dias, imaginem que até não querem pôr sombra, podem fazer, utilizar o lápis nos olhos e depois fazer isto que eu estou a fazer, mas com uma cor de sombra. Enquanto que eu estou a usar o pincel sem nada, só para esbater, vocês podem usar uma cor de sombra para fazer isto, já ficam com um visual diferente. Imaginem que não têm muito tempo, não dá para usar a sombra no olho todo, podem fazer só o risco no olho, não é? A linha na parte de cima e depois pegam com o pincel numa cor de sombra e passam por cima e esbatem a linha do lápis com a sombra, já ficam com um look diferente também. Abre agora, olha para cima. Vou fazer o mesmo na parte de baixo, aqui no cantinho, que eu coloquei aqui para unir, e vou puxar para dentro. Aquilo que ainda vou fazer é pegar naquela sombra mais clarinha, que é o cor-de-rosa, e vou fazer a mesma coisa por baixo só aqui no cantinho. Não é na linha d'água, é por fora. Só para lhe dar luminosidade aqui no cantinho.
Agora, mais uma vez, vou utilizar o pincel de pó, este mais gordinho, para lhe tirar os pozinhos que vão caindo. E agora está pronta para aplicarmos a máscara de pestanas. Alguma dúvida até aqui? Está mais ou menos? Aquilo que eu costumo fazer noutras pessoas, quando aplico a máscara de pestanas... Tens ali, está ali as cores. Então, neste caso vou utilizar um aplicador. Mas quando é o nosso em casa, nós podemos utilizar aquele, sem problema nenhum. Aquilo que eu costumo fazer noutras pessoas é pedir-lhes para elas fecharem os olhos. Mas quando somos nós a fazer em casa, a dica que eu vos dou para aplicar o rímel é esta. Inclinam assim um bocadinho a cabeça para trás, de forma a que se consigam ver ao espelho e podem fazer movimentos com a escova do rímel, movimentos assim, ou então em zigue-zague, que vão conseguir um maior alongamento e uma maior separação das pestanas. No caso dela, eu vou fazer isso tudo, mas ela com os olhos fechados. Porque eu assim apago as duas pestanas dela, a de cima e a de baixo. A quantidade de produto que eu peguei foi o suficiente para usar nas duas pestanas dela, porque às vezes nós achamos que podemos ir, passar num olho e depois voltar a colocar lá dentro e passar no outro olho, quando muitas vezes é suficiente, logo aquilo que nós pegamos da primeira vez é suficiente para os dois olhos. Mas claro, quem gosta de umas pestanas mais dramáticas e que gosta de colocar mais produtos está à vontade, podemos fazer quantas camadas nós quisermos. Podes abrir? Deste lado sentes alguma pestana colada? Deste sentes? Olha para cá, isso. Ainda sentes? Não. Pronto. Então, a parte dos olhos já está completa, já está feita. Agora vamos ao blush, a parte do blush. O blush é aplicado com este pincelinho assim, mais enviesado, ou então os novos que nós temos agora na Mary Kay são muito parecidos com os do pó, mas são mais fininhos e são mais altinhos no centro, para que o produto que nós aplicarmos, se nós aplicarmos o blush com este pincel, com a mais gordinha, aquilo que vamos fazer é colocar praticamente no rosto todo. É igual. É praticamente colocar no rosto todo. E nós não queremos, nós só queremos aplicar o blush nas maçãs do rosto. Então estes assim, mais enviesados, e agora os nossos novos, em vez de ser assim enviesados, são direitinhos, mas mais pequeninos. Então aquilo que nós vamos fazer é isto. Nós temos agora um novo blush, que é blush e iluminador. Aquilo que nós podemos fazer é o seguinte, pegamos no produto assim, vamos ter iluminador e blush. Aquilo que vamos fazer é, o iluminador é sempre na parte de cima e o blush na parte de baixo. Sempre o blush, lembrem-se, é só fazermos isto. E é aqui em cima na maçã do rosto que vamos aplicar. Neste caso, vai calhar mesmo lá no sítio, então podemos fazer 3 pontos e ele fica bem marcado. Agora aquilo que nós vamos fazer é uma vírgula que é para os bater. E ao mesmo tempo estou a usar o blush e o iluminador. Muito prático. O iluminador é mesmo para dar luz nesta zona. Colocamos sempre o blush em direção às têmporas.
Outra coisa que existe, que vocês já devem ter visto e que muitas de vocês se calhar não sabem muito bem para que é que serve, são os pós-bronzeadores. Os pós-bronzeadores, eles geralmente, há quem os use para usar como blush, mas eles, regra geral, são usados para fazer o contorno, para que o nosso rosto pareça mais fininho, mais adelgaçado. Então, basicamente é fazer o mesmo que fizemos com o blush, só que vamos só fazer, aqui quando nós fazemos isto, cada peixe, é esta parte que vai para dentro, é onde vamos encaixar o pó bronzeador, para dar o contorno, que é logo abaixo do blush. Então, assim aqui, nesta zona. E os rostos mais arredondadinhos ficam muito... Eu já vos vou mostrar, que eu vou fazer aqui na Anabela, e vou-vos mostrar como é que ela vai ficar. Vocês vão ver. Como estão de longe, vocês conseguem ver melhor. Então, vocês conseguem ver alguma diferença no rosto dela? De um lado e do outro? Aliás, este aqui parece estar mais... Este lado parece estar mais magro do que o outro? É. Agora esta parece estar mais... Estão a ver a diferença do outro? E ela tem a cara de rosto longa. Normalmente quem já tem o rosto oval não precisa de fazer muito isto, porque já é oval, mas pode fazer na mesma. Também podemos usar os pós bronzeadores para definir o nariz, quem tem o nariz muito largo pode fazer assim nos lados, ou por exemplo as têmporas, quem tem as têmporas mais largas pode fazer também nas têmporas. Um truque é fazer o 3. Fazer assim, no caso fazer em todo lado. fazer um 3, que é isto assim, e aqui por baixo, que assim fica modelado. E o iluminador aqui nestas zonas onde já colocamos, e também pode ser usado aqui na cana do nariz, no queixo, e há muita gente que gosta de colocar aqui por cima do lábio, esta zona que se chama arco do cupido. Acho que já estou para aqui. Não. Pronto. Até aqui, alguma dúvida? Bom, então nunca deve ser colocado logo depois da base. Sim. O pó bronzeador, é uma questão de gosto. Eu estou a fazer passo a passo, de cima para baixo, mas há muita gente que faz primeiro o blush, há muita gente que faz primeiro a pele toda, base, pó bronzeador, blush, tudo, e só no fim é que faz os olhos. Aí há um risco muito grande no caso de fazer uns olhos escuros, porque depois pode cair tudo e é muito mais difícil para limpar e vamos estar a estragar tudo. Exatamente. Quando são cores escuras, aquilo até que eu aconselho a fazer é precisamente o contrário. Fazer primeiro os olhos e só depois é que se faz a pele, a base, o pó, isso tudo. Que assim fica tudo perfeitinho. Agora, para finalizar, vamos aos lábios. Então, vamos usar um delineador de lábios. Os delineadores, que há uns anos atrás usava-se muito uma cor de delineador e depois uma cor, outra cor de batom. Mas agora já não se usa. Então, agora nós usamos vou usar esse antes. Nós usamos o delineador na mesma, como vocês viram, eu estava aqui com um de uma cor, que existem várias cores de delineador, e tenho aqui um que é transparente, também se pode usar transparente. O delineador, aquilo que ele vai fazer é fazer com que o lábio fique mais perfeitinho, depois quando colocarmos o batom, ele vai ficar mais perfeitinho. No meu caso, por exemplo, eu não tenho este biquinho que a Anabela tem, então eu tenho de desenhar o meu, para ficar direitinho. E é o delineador que me vai ajudar a fazer isso. Ou usamos transparente, ou usamos de uma cor mais parecida à cor do batom. Neste caso, vamos utilizar então o transparente. Começamos da parte de cima do lábio, onde tem o biquinho do lábio para desenharmos o V ou o coração. E vamos até às pontas. E na parte de baixo do lábio, começamos na mesma no centro e vamos até às pontas, que é para evitar que a linha fique torta. No caso deste, como é transparente, não se vai ver, mas se fosse um com cor, ia-se ver. Outra coisa, outra dica, para prolongar a duração do batom, é preencher todo o lábio com o delineador. Neste não se vai ver, não é? É transparente.
Quando é com cor, vê-se tudo. E assim, ao preencher, o batom vai agregar melhor e vai durar muito mais tempo. Então agora vamos usar o batom da nova estação, o Bordeaux. Vamos lá? Podes usar diretamente. Depois vamos limpar com É? o... Então já agora vou aproveitar para vos dar Vamos a dica aproveitar o biquinho. para o biquinho. Outra coisa, depois nós temos lá fora os pincelinhos e os batons, que vamos fazer um jogo muito engraçado para vocês usarem, ao mesmo tempo que estão a experimentar os batons, e temos uns cartõezinhos onde vocês vão dar um beijo e vão descobrir a vossa personalidade através do beijo. Sim? Então, o biquinho que ele tem também pode ser usado para fazer um contorno à volta, se nós quisermos. Se não, usamos diretamente, como a Vera estava a dizer, que ele não vai sair. Se usarmos um pincel para colocar o batom, conseguimos que ele fique perfeitinho, mesmo nos cantinhos e tudo. Queres usar este? Eu, por acaso, como estou habituada aos... Ou se não, tenho ali outro... Não, este dá, que é para chegar aqui aos cantinhos. Senão não chegamos. Senão ficas aí com a boca aberta. Não mesmo. Ele é muito confortável, este batom. A cor dele é muito gira, muito apelativa. Tá bom? Só aperfeiçoar aqui o biquinho. Pronto. E temos aqui uma maquilhagem com as novas tendências para a nova estação. Gostam? Gira? Acharam fácil? Parece fácil. É uma questão de pôr em prática. É uma questão de pôr em prática. Vamos fazer o beijo com a Anabela. Pode ser. Vamos. Então, Anabela, dás aqui um beijinho. Ok. Que beijinho tão giro. Está atrás de ti. Está atrás de ti. Está na mesa. Não vai haver personalidade. Então, nós temos aqui vários beijinhos. Vamos procurar o que é mais parecido com o da Anabela. Que parece-me... Eu Parece desenho este. esse texto. Não parece este? Então lê, para ver se eu concordo. Então lê lá, Anabela. O que é que diz aí? Afortunada e charmosa. É criativa, otimista, inovadora, divertida e alegre. A convidada perfeita para um jantar. Tem uma atitude divertida, envolvente e alegre. Atrai o sucesso. Alguns dizem que é só sorte, mas a sua inteligência apurada e um talento único fazem de si uma vencedora. Uau! Então, encaixa na tua personalidade? Encaixa. Agora este é para ti. E se tiveres uma caneta, podes escrever afortunada e charmosa. Depois, se quiseres, lá fora descreves. Se não Sim, descreves, tem canetas lá fora. Sim. Pronto. Vamos só sugerir, Flor, se também te importas, dar dicas como é que podem então usar essas duas paletes. Pronto. Então, elas podem ser, como vocês já viram aqui na City Sophisticated, que foi a que utilizámos na Anabela. Elas são 4 cores. Podemos utilizar como nós bem entendermos. Podemos usar cada uma delas em separado, sozinhas. Se quisermos usar só uma cor, cada uma delas é válida. Se quisermos combinar o cor-de-rosa, que é o clarinho que está no centro, combina com todas. Depois podemos combinar o Bordeaux com o cinza, ou o Bordeaux com o dourado. Mas elas, regra geral, elas combinam todas umas com as outras. É uma questão mesmo do vosso gosto pessoal. Este dourado é um bocadinho escuro, ele fica mesmo escurinho no olho,
Por isso ele pode ser utilizado para delinear. para delinear, por exemplo, aquela dica que eu vos dava há bocadinho, para se fizerem a linha no olho e depois irem esbater com uma sombra, pode ser com esse, por exemplo, e aqui Sim, os brilhos E este estão aqui- muito na moda. Não a pálpebra toda com Moda. brilhos, mas em certos pontos este é o Metro Modern. fica muito giro. Esses são então os cinzas, não é? Sim, ele tem, lá está, aquela cor do meio que é a cinza, que é a mais clarinha, pode ser conjugada com todas as outras. Mesmo para o azul fica muito bem com este, porque eu não sei descrever muito bem se é dourado, se é rosa metálico, fica muito bem o azul com este, a combinação fica muito bem. Depois, ele tem brilho, os outros são mais matizados, esta cor, o castanho é mais mate, por isso pode ser usado para delinear também, ou se nós queremos fazer um esfumado mais intenso, podemos utilizar o castanho e o azul, também combinam muito bem, e depois com um toque só do cinza clarinho num cantinho para abrir mais o olhar, fica muito bem. Mas lá está, elas combinam todas umas com as outras, é uma questão de escolhermos que look é que queremos fazer. Podemos fazer variados looks com estas sombras. Como há bocadinho a Vera tinha falado e muito bem, está a decorrer uma campanha que é na compra de uma sombra, um batom e um verniz, que eles estão aqui, por exemplo, este verniz, acho que é com esta sombra e com o Barely Nude, é Naturally Chic, que é um tom mais neutro, que é este assim, é um tom neutro. Ai, gosto desse. E este aqui, na compra destes três, por exemplo, tem esta bolsinha da oferta, que é a tal tendência que é a bolsa em forma de envelope. E é tira-cola. E é a tira-cola, exatamente. Muito moderno. Depois também, deixem-me já agora dar-vos uma dica, que depois a Anabela vai precisar de se desmaquilhar mais logo. Então, o que é que ela pode fazer? Ela pode já usar o desmaquilhante dela do Botânico, o gel de limpeza, que na maioria de vocês com certeza será o Time Wise, o 3 em 1, para desmaquilhar o rosto, e depois este aqui para desmaquilhar os olhinhos, porque os olhinhos são mais sensíveis, e então usamos este, que é um desmaquilhante bifásico. Vocês olham para ele assim e tem as duas fases, mas para ele funcionar, temos de o agitar, ele fica branco. Colocamos então num disco de algodão, desmaquilhamos sempre de cima para baixo, que é para não agredir as pestanas. E depois de fora para dentro, que é para contrariar o processo das rugas. É maravilhoso este desmaquilhante, foi o primeiro produto da América pelo qual me apaixonei. Muito bem. Não estava previsto flor no nosso alinhamento. Podem-me dizer só as horas, por favor?